Olá, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez para continuar o nosso estudo sobre a Reforma Protestante, mais especificamente sobre os 5 solas. Nós estudamos no último estudo sobre a sola Scriptura, né? Que é somente a Escritura. Então, hoje nós vamos ver o próximo sola, que é sola fide, somente a fé. Sola fide. Sola fide significa que a justificação é unicamente pela fé em Cristo Jesus. Aí nós vamos entrar, então, na doutrina da justificação pela fé. Isso fez com que isso tocou o coração de Martinho Lutero, fez com que ele questionasse sobre a sua própria fé, sobre a situação da igreja. No momento, a igreja tinha o poder de perdoar os pecados, ou achava que tinha esse poder, e usava isso através das indulgências. As pessoas iam até a igreja para receberem ali a absolvição, o perdão, através dos sacerdotes, da mediação da igreja, mas elas tinham que pagar uma determinada quantia, né, para que isso pudesse ser feito. Então, isso era chamado de indulgência, né? Então, as pessoas pagavam para receber o perdão dos seus pecados. E a igreja acreditava que ela poderia fazer essa intercessão, essa mediação, ela tinha esse poder e essa autoridade, poderia até justificar os pecados das pessoas. Martinho Lutero, estudando lá em Romanos, capítulo 1, 17, diz que o justo viverá pela fé. Ele, olhando isso e questionando a sua fé, ele percebeu que não era a igreja o fator determinante para que ele tivesse o perdão e a justificação dos seus pecados, mas sim pela fé em Cristo Jesus, somente pela fé. Lá em Romanos capítulo 5, diz que nós somos justificados pela fé em Cristo, somente pela fé. Então, esse fator de justificação que era tido pela igreja, a igreja acreditava que ela tinha essa autoridade, foi questionado por Martinho Lutero e pelos demais reformadores também, né? Um dos pontos da nossa fé é que somente através de Jesus Cristo podemos ter o perdão dos pecados, podemos falar diretamente a Ele e sermos justificados. Então, o que significa isso? Nós vamos entender rapidamente. Essa doutrina da justificação, ela é muito importante para nós entendermos a teologia do apóstolo Paulo, lá em Romanos, e para entendermos também como nós poderemos ser justificados diante de Deus. Para começar, o homem é incapaz de confessar que Jesus Cristo é o Senhor por si mesmo, somente através de Deus, através do Espírito Santo, somente a ação sobrenatural do Espírito Santo na vida, no coração do homem, faz com que ele tenha esse reconhecimento de que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então, esse foi um ponto essencial na Reforma Protestante. Então, quando nós temos a nossa vida transformada por Deus, quando nós fomos tocados pelo Espírito Santo, nós reconhecemos o nosso pecado, o confessamos a Deus, e Deus, através de Jesus Cristo, nos perdoa e nos justifica. Ou seja, não nos tornamos mais culpados. Nós éramos culpados por causa dos nossos erros, dos nossos pecados. Mas em Jesus Cristo, nós fomos justificados. Não que sejamos justos, nós não somos justos. Como diz lá em Romanos 3,10, não há um justo, nenhum sequer.
Então, não existe justo, nenhum ser humano é justo diante de Deus. Justo no sentido de que nós temos capacidade própria para nos achegarmos a Deus ou termos a capacidade própria de nos salvar. Não tem essa condição biblicamente falando, né? Então, nós somos considerados justos perante Deus somente pelos méritos de Jesus Cristo. Somente Jesus Cristo, quando morreu na cruz por nós, quando deu a sua vida por nós, nos tornou justos, pagou o preço pelos nossos pecados, né? Nos tirou a culpa. É isso que é justificar, nos tirar a culpa. E nós adquirimos essa justificação através da fé. Não precisamos fazer nada, nenhuma obra de caridade, sermos bonzinhos. Essas coisas vêm depois da fé. Quando você crê em Jesus Cristo, você começa a ter uma nova visão do mundo, uma nova visão da vida. Você começa a ver as coisas diferentes e começa a agir diferente, sendo usado por Deus. Então as obras vêm depois, não é antes, não é antes de sermos salvos. Nós cremos em Cristo, adquirimos a salvação pela fé e depois disso nos tornamos diferentes, como diz lá em 2 Coríntios 5,17, uma nova criatura. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas já se passaram e eis que tudo se fez novo. Então, somos considerados justos perante Deus somente pelos méritos de Jesus Cristo e não pelas nossas próprias obras, o que era contrário ao que se pregava na época, lá na Idade Média. Eles, até hoje, a Igreja Católica tem essa visão, de que as obras salvam. As obras não salvam ninguém. Por mais obras que você tenha, se você não crê em Jesus, se você não se entregar a Jesus, se você não tiver uma nova vida, não for um novo nascido em Cristo, não adianta obra nenhuma. Essas obras, elas vêm depois da fé. O que significa a frase sola fide, ou somente a fé? Entender isso é muito bom para nós, até para nossa saúde espiritual. Precisamos entender e crer nessa doutrina, que é a chamada doutrina da justificação. Estamos falando em fé somente em relação a essa doutrina, ou seja, sermos considerados justos diante de Deus. Nós que somos pecadores, nós que temos em nosso sangue, nosso DNA, o pecado, a semente do pecado, nós herdamos isso e isso nos leva à morte. Isso nos leva ao afastamento de Deus. Somente pelos méritos de Jesus. Jesus foi perfeito, Jesus deu a sua vida, Jesus derramou seu sangue para nos dar essa condição de sermos justificados e termos acesso ao Pai. Então, como que Deus considera a cada um de nós agora justos? Como eu falei, não pelos nossos próprios méritos. Mas a base do qual Deus pode fazer essa declaração é que Jesus Cristo entregou a sua vida e deu o seu precioso sangue para pagar a culpa que a nós era devida. Então, em sua sabedoria, sua misericórdia, e até para cumprir a justiça de Deus, porque Deus é justo, e ele deveria cumprir a sua justiça, isso o fez através de Jesus Cristo. Jesus Cristo não era pecador, Jesus Cristo era o Filho de Deus, é o Filho de Deus, veio a esse mundo, sofreu tudo que sofreu por amor e por obediência a Deus, para que nos desse essa oportunidade de estarmos aqui falando dessa relação entre o homem e Deus, ou entre Deus e o homem. Então, fomos justificados gratuitamente, foi pela graça. Aí vai vir o novo sola, sola gratia, que é somente pela graça. Deus, pelo seu amor insondável, pela sua sabedoria infinita, nos deu essa condição.
Então, para afirmar que nós somos justos, Deus permitiu ou enviou o seu Filho para morrer por nós, né? Para morrer em nosso lugar lá na cruz do Calvário. Em terceiro lugar, pela fé, ou mais precisamente somente pela fé, que recebemos a declaração de Deus a nosso respeito, nos tornando justos. Então, a fé recebe Cristo e a fé é o meio pelo qual nós somos justificados. Somente através da fé nós encontramos a saída para o nosso problema espiritual. Porque Jesus Cristo mesmo disse, aquele que crê no Filho tem a vida, aquele que não crê não tem a vida. É muito interessante isso, porque a igreja sempre pregava que havia outros caminhos, outros meios para que nós tivéssemos acesso a Deus ou tivéssemos a salvação, né? O caminho das obras, o caminho das indulgências, o caminho da mediação dos sacerdotes, até a própria igreja, ela te fornecia essa condição. Mas a palavra de Deus é totalmente contrária a isso. Nós, lendo a palavra de Deus, nós vamos ver ali, primeiramente, que o homem é pecador, o homem não tem condição por si próprio, mesmo com as obras, o homem está longe da vontade de Deus. É necessário nós reconhecermos em Cristo o Filho de Deus, o Salvador, e torná-lo ou deixar que ele se torne o Senhor das nossas vidas. Então, tudo isso nós fazemos como? Pela fé, somente pela fé. O homem, com a sua verdadeira fé e confiança e segurança em Deus e pelos méritos de Cristo, pode afirmar que foi reconciliado com Deus, que agora é participante do reino de Deus, participante, é um cidadão dos céus. Então, nós que temos hoje essa crença, essa fé, nós falamos a fé reformada, nós falamos que é a fé que modifica a nossa situação espiritual, muda a nossa situação espiritual. Então, essa fé se torna benéfica e também se torna uma consolação para nós. Porque como nós poderíamos ter acesso a Deus? Como nós poderíamos nos salvar? Como nós poderíamos receber do Senhor os benefícios da salvação? Deus nos dá essa liberdade, essa autonomia de nós o aceitarmos, de nós o recebermos. E assim nós passamos a ter uma vida diferente, uma vida nova, né? Quando nós entregamos inteiramente a nossa vida, o nosso coração, a nossa vontade a Deus, deixamos que Ele faça a sua vontade sobre nós, simplesmente nós estamos crendo e confiando em tudo que o Senhor é e Ele pode fazer por nós. Então, é muito importante nós entendermos essa questão da fé, né? A fé é necessária para agradar a Deus. Romanos fala isso, que o homem não tem capacidade de se colocar diante de Deus. E também Hebreus, capítulo 11, fala a respeito da fé, né? O que é a fé? Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível você ter acesso ao Pai. Sem fé você não consegue entender os desígnios de Deus, a vontade de Deus. Quando nós lemos a palavra, quando nós lemos as Escrituras, nós falamos isso no outro estudo, né, passado, sobre a sola Escritura. Nós dissemos que a Escritura contém toda a vontade de Deus, contém informações de quem Deus é e como Ele quer que nós vivamos nesse mundo. Então ali tem a revelação de Deus, não existe outra revelação, não é a igreja que vai te dar essa revelação, não é pessoas, não são pessoas comuns como nós que vamos dar essa revelação, mas sim a palavra. A palavra está em primeiro lugar. Então, quando nós lemos a palavra,
como Martinho Lutero leu a palavra, lá em Romanos 1,17, o justo viverá pela fé. Ele foi tocado pelo Espírito Santo e fez com que ele tomasse atitudes. A partir dali, ele entendeu que ele não estava sob o controle da igreja, ele não estava sob o controle de uma instituição, mas a sua vida espiritual dependia única e exclusivamente de Deus, e ele poderia ter acesso livremente a essa palavra. E ele difundiu isso, né? Quando ele falou lá contra as indulgências, falou que a igreja não poderia impedir que as pessoas tivessem acesso à informação, tivessem acesso à palavra de Deus. Ele deveria, então, seguir firme nessa verdade. E foi assim que aconteceu, né? Ele colocou ali as 95 teses, né, contra as indulgências. Ele manteve firme nesse propósito. E outros reformadores também seguiram essa linha de pensamento. Então, a palavra foi difundida, ele mesmo fez a tradução da Bíblia em outra língua, né? No caso o alemão, e assim foram surgindo outras vertentes desse pensamento reformado, né? Não queremos colocar aqui com detalhes como foi esse processo, mas o mais importante é que tudo isso ele fez pela fé, porque ele acreditou na palavra, creu em Cristo e soube, né, através do Espírito Santo, recebeu essa iluminação para que ele pudesse vencer todas as barreiras institucionais, né, barreiras sacramentais, barreiras que, porventura, o impedissem de buscar a Deus livremente. O que ele queria era isso, que o povo tivesse acesso à palavra, o povo tivesse liberdade para buscar essa fé e pudessem receber Jesus em suas vidas também. Então, olha só que bênção que é, né? Quando nós entregamos a Deus as nossas vidas, quando nós nos submetemos ao Senhor, quando nós deixamos Deus trabalhar no nosso coração, pela fé, nós temos a certeza de que Ele o fará. Nós já fomos salvos, já fomos justificados, estamos livres, estamos libertos de toda a amarra da lei, até da questão institucional. Isso não vai nos prender a nada, né? Até a questão das obras também, né? Nós não precisamos nos preocupar, porque somente crendo em Cristo nós temos a salvação. E depois sim virão as obras, depois sim virão as outras coisas. Por isso que nós aprendemos lá em Mateus, né? Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então é assim que nós devemos viver. A reforma nos ensina muitas coisas. Quando eles enfatizaram a questão da fé, então vamos crer no Senhor, vamos crer em Jesus e que Ele realmente nos ajude, nos abençoe e nos guarde. Nós queremos agradecer a você que está nos assistindo. Escreva aí nos comentários se você tiver alguma dúvida, coloque aí, curta também, né, o vídeo, e que Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.